A luz da tarde entra pelas persianas do meu escritório, como se carregasse o peso de todas as histórias que já ouvi aqui. O silêncio é denso, quase palpável. Sobre a mesa, pastas amareladas pelo tempo, cada uma delas um fragmento de justiça inacabada. Cada uma delas, uma alma que ainda espera. Sou advogado, mas não daqueles que você vê nos tribunais lotados, defendendo causas que cabem em prazos e petições. Não, minha função é outra, muito mais antiga, muito mais pesada. Defendo aqueles que já cruzaram o véu, aqueles que a lei dos vivos esqueceu, mas que o universo ainda cobra. E foi numa tarde como essa que ele apareceu. Não bateu à porta, não anunciou sua presença, simplesmente estava lá, sentado na cadeira em frente à minha mesa, com a postura de quem aguarda há muito tempo. Suas roupas estavam gastas, mas dignas, o olhar profundo e cansado. Ele segurava uma pasta de couro marrom, desgastada, como se tivesse sido carregada por décadas. "Doutor", ele disse com a voz rouca e firme, "eu preciso de um advogado." Observei-o em silêncio. Senti o frio que emanava dele, aquele frio que não vem do ar, mas da ausência de vida. Respirei fundo. Já sabia o que ele era. Ou melhor, o que ele não era mais. "Você sabe que eu não atendo vivos", respondi, escolhendo as palavras com cuidado. Ele sorriu, um sorriso triste, cansado. "Eu sei, por isso estou aqui. Se essa história está te tocando, comenta aqui embaixo de onde você está assistindo e que horas são aí." Ele abriu a pasta. Dentro, documentos judiciais envelhecidos, fotografias em preto e branco, um recorte de jornal. E no topo de tudo, uma certidão de óbito, a dele. Data: 15 de março de 2010. 15 anos atrás. "Meu nome é Carlos Alberto Moreira", ele disse, "e fui condenado por um crime que não cometi. Mataram minha reputação, destruíram minha família e eu morri, antes de poder provar minha inocência." Peguei a certidão, toquei o papel. Era real, tão real quanto a presença dele ali diante de mim. E pela primeira vez em meses, senti aquele arrepio que me faz lembrar por que aceitei esse trabalho. Porque a justiça dos vivos tem prazo, mas a justiça do universo, não. "Por que agora?", perguntei. "Por que 15 anos depois?" Ele olhou para as próprias mãos. "Porque só agora alguém está disposto a me ouvir." E naquele instante, soube que esse caso mudaria tudo. Não apenas para ele, mas para mim também. Carlos Alberto Moreira foi acusado de assassinato em 2008. A vítima, Juliano Fernandes, um empresário local de uma cidade do interior. A acusação: homicídio doloso, premeditado, motivado por dívidas financeiras. Ele foi preso, julgado, condenado e solto por falta de provas consistentes, mas com a sentença manchada. A sociedade já o havia condenado antes mesmo do juiz bater o martelo. Ele perdeu tudo: o emprego, a família, a dignidade. 2 anos depois morreu de infarto, sozinho, num quarto alugado, sem ninguém ao lado, sem nenhuma chance de limpar seu nome. "Eu não matei Juliano", ele repetiu com a voz firme, "mas ninguém quis me ouvir, nem o juiz, nem a polícia, nem minha própria esposa. Todos acreditaram na versão mais fácil, a que me colocava como culpado." Observei os documentos. Havia inconsistências, testemunhas que mudaram de versão, provas que sumiram, um laudo pericial incompleto. Tudo indicava que o processo foi conduzido às pressas, com pressa de condenar, não de investigar. "Quem realmente matou Juliano?", perguntei. Carlos me olhou nos olhos. "O irmão dele, Ricardo Fernandes. Mas ele tinha dinheiro, poder e um advogado melhor que o meu." Fechei os olhos. Respirei fundo. Sabia que aceitar esse caso significava reabrir feridas, confrontar autoridades, mexer com gente poderosa. Mas também sabia que se não o fizesse, aquela alma jamais teria paz. "O que você quer de mim?", perguntei. "Quero que meu nome seja limpo. Quero que minha filha saiba que eu não fui um assassino. Quero que a verdade venha à tona, mesmo que eu nunca volte a viver." Assenti.
Então vamos reabrir esse caso, não no tribunal dos vivos, mas no tribunal que realmente importa. Ele sorriu. Pela primeira vez, vi alívio em seus olhos. Nos dias seguintes, mergulhei nos autos do processo, reli cada depoimento, analisei cada prova, cada contradição. E quanto mais eu lia, mais enxergava o óbvio. Carlos foi usado como bode expiatório. As testemunhas que o incriminaram eram todas ligadas a Ricardo Fernandes. O laudo pericial foi assinado por um perito que, meses depois, foi afastado por fraude. E o advogado de defesa de Carlos? Mal apareceu nas audiências. Mas eu precisava de mais. Precisava de algo que os vivos não podiam me dar. Precisava ouvir o outro lado, o lado de quem também já havia partido. E foi assim que invoquei Juliano Fernandes. Não com rituais, não com velas ou orações complexas, apenas com intenção, com respeito, com a certeza de que toda alma, quando chamada com justiça, responde. Ele apareceu numa noite fria, sentado na mesma cadeira onde Carlos havia se sentado. Mas ao contrário de Carlos, Juliano parecia confuso, perdido, como se ainda não tivesse entendido completamente o que havia acontecido. Você sabe quem te matou? Perguntei direto. Ele hesitou. Eu lembro de uma discussão, de gritos, de medo, mas o rosto era seu irmão, Ricardo. Juliano baixou a cabeça e naquele silêncio entendi. Ele sabia, sempre soube, mas não quis acreditar. Carlos foi acusado injustamente, continuei. E você sabe disso. Preciso que você me ajude a provar. Ele me olhou com os olhos cheios de arrependimento. Eu não queria que isso acontecesse. Eu não sabia que meu irmão faria isso com ele. Então me ajude a fazer justiça, não apenas por Carlos, mas por você também. E ele concordou. Reuni ambos, Carlos e Juliano, no mesmo escritório, na mesma noite. Duas almas que, em vida, foram colocadas como inimigos, mas que, na morte, finalmente podiam se olhar sem as máscaras impostas pela justiça dos vivos. Juliano, comecei. Conte a Carlos o que aconteceu naquela noite. Juliano respirou fundo, ou fez o gesto de respirar. A memória do que foi ser humano ainda estava nele. Meu irmão Ricardo me devia dinheiro, muito dinheiro. Ele havia desviado fundos da nossa empresa. Eu descobri, confrontei ele, e ele entrou em pânico. Carlos ouvia em silêncio, sem raiva, apenas com a dignidade de quem finalmente estava ouvindo a verdade. Ele me empurrou, batemos cabeça. Eu caí. E quando acordei, já estava morto. Ele plantou as provas, manipulou as testemunhas e escolheu você, Carlos, porque você era vulnerável. Pobre, sem recursos, sem voz. Carlos fechou os olhos. Eu perdi tudo por causa disso. Eu sei, e sinto muito. Houve um silêncio profundo, carregado, mas não de ódio, de compreensão, de aceitação. O que fazemos agora? Perguntou Carlos. Olhei para ambos. Agora, levamos isso ao tribunal que realmente importa. Existe um lugar, um espaço entre mundos, onde a justiça não é feita por homens, mas pelo próprio universo. Não há juízes de carne, não há promotores ambiciosos, apenas a verdade, crua, nua, inegável. É para lá que levo meus clientes. E foi para lá que levei Carlos e Juliano. O tribunal espiritual não tem paredes, não tem teto. É feito de luz, de silêncio, de presença. As almas que compõem o júri não possuem rosto, mas você sente a autoridade delas, a sabedoria, a imparcialidade absoluta. Carlos Alberto Moreira, uma voz ecoou, não vinda de lugar algum, vinda de todos os lugares. Você reclama justiça? Sim, respondeu Carlos de pé, firme. E você, Juliano Fernandes, confirma o testemunho? Confirmo, Carlos é inocente. Meu irmão Ricardo é o culpado. A luz ao redor pulsou, como se o próprio universo estivesse processando a informação, e então a sentença. Carlos Alberto Moreira, sua inocência é reconhecida, seu nome limpo, sua alma livre. Carlos caiu de joelhos, não de dor, de alívio, de redenção. E Ricardo Fernandes? Perguntei.
Ainda vivo, mas sua colheita já começou. O que ele plantou, ele colherá. Não há como fugir. Mas meu trabalho não termina no tribunal espiritual. Eu também preciso plantar sementes no mundo dos vivos, porque a verdade merece ser conhecida, mesmo que nem todos acreditem. Procurei a filha de Carlos, Beatriz Moreira. Ela tinha 12 anos quando o pai morreu. Agora, aos 27, carregava a vergonha de um sobrenome manchado. Bati à porta da casa dela. Ela abriu, desconfiada. Quem é você? Meu nome é... Bem, isso não importa. Eu vim falar sobre seu pai. Ela quase fechou a porta. Meu pai está morto e era um assassino. Não tenho nada a falar sobre ele. Ele não era, respondi firme. E eu tenho provas. Ela hesitou. E naquela hesitação vi a menina que ainda amava o pai. A menina que nunca acreditou completamente na condenação. Mostrei os documentos, as inconsistências, o testemunho de Juliano. Ela leu tudo em silêncio, lágrimas escorrendo pelo rosto. Por que ninguém viu isso antes? Ela sussurrou. Porque ninguém quis ver, mas agora você sabe a verdade. Ela me abraçou. E naquele abraço, senti Carlos ao meu lado, sorrindo, finalmente em paz. 2 semanas depois, algo inesperado aconteceu. Ricardo Fernandes, o verdadeiro assassino, deu entrada num hospital. Infarto agudo, estado grave. E no leito de morte, ele fez algo que ninguém esperava. Confessou. Chamou um padre. Chamou a polícia. E com a voz fraca revelou tudo. O crime, a manipulação, a destruição de Carlos. Eu não aguento mais carregar isso, ele disse entre lágrimas. Eu destruí um homem inocente e agora sei que vou pagar por isso. A confissão foi gravada, documentada, oficial. Carlos foi inocentado publicamente, postumamente, mas inocentado. Quando soube da notícia, sorri. Não de alegria, de reconhecimento. O universo age, sempre age, mesmo que demore, mesmo que doa. Voltei ao meu escritório. A pasta de Carlos ainda estava sobre a mesa, mas agora, ao lado dela, havia algo novo. Uma foto de Beatriz, sorrindo, segurando um retrato do pai. Carlos apareceu uma última vez. Obrigado, ele disse simplesmente. Você lutou por isso, eu apenas ajudei. Não, você acreditou e isso fez toda a diferença. Ele começou a se desvanecer. A luz ao redor dele ficou mais suave, mais clara. Para onde você vai agora? Perguntei. Para casa, finalmente para casa. E ele desapareceu, deixando apenas paz. E a certeza de que a justiça, quando verdadeira, transcende todos os mundos. Fiquei sozinho no escritório, olhando para as outras pastas, outras almas, outros casos, e me perguntei como sempre faço. Por que eu? Por que fui escolhido para essa função? Por que carrego esse peso? E a resposta, como sempre, veio em silêncio. Porque alguém precisa fazer isso. Alguém precisa dar voz aos que não têm mais voz. Alguém precisa acreditar que a justiça é maior do que qualquer tribunal humano. Sou advogado, mas também sou guardião de memórias, de verdades, de almas que merecem redenção. E enquanto houver uma única alma clamando por justiça, eu estarei aqui. Beatriz Moreira abriu um processo de revisão criminal, oficial, legal, e conseguiu a anulação completa da condenação de seu pai. O nome de Carlos foi limpo, não apenas no papel, mas na memória da cidade, nas placas, nos registros. Ele deixou de ser o assassino para ser o injustiçado. Beatriz criou uma fundação, em nome do pai, para ajudar pessoas condenadas injustamente, para dar voz a quem não tem. E toda vez que ela fala sobre o pai, ela diz: meu pai foi inocente, e mesmo depois de morto, ele lutou pela verdade. Isso é legado, isso é amor. E eu do meu escritório silencioso sorrio. Porque sei que Carlos ouviu isso, de onde quer que esteja. Existe uma lei universal, mais antiga que qualquer código jurídico, mais poderosa que qualquer sentença humana. É a lei da colheita. O que você planta, você colhe. Não hoje, não amanhã, mas inevitavelmente. O universo não esquece.
O universo não perdoa sem arrependimento genuíno. O universo apenas age. Ricardo plantou mentiras, plantou injustiça, plantou destruição e colheu culpa, colheu doença, colheu a impossibilidade de morrer em paz. Carlos plantou dignidade, plantou verdade, plantou amor pela filha e colheu redenção, colheu paz, colheu a eternidade ao lado daqueles que amou. Esse é o código, esse é o princípio, essa é a justiça que transcende tribunais. Às vezes à noite, quando o escritório está vazio e a cidade silenciosa, eu me pergunto, quantas almas ainda esperam por justiça? Quantos Carlos existem por aí carregando condenações que não merecem? E então lembro, eu não posso salvar todos, mas posso salvar um de cada vez. E cada alma salva é uma vitória contra a injustiça, contra o esquecimento, contra a mentira. Se você está ouvindo essa história agora, talvez não seja por acaso. Talvez você também carregue algo, uma injustiça, uma culpa, uma dor que precisa ser nomeada. Saiba que o universo te ouve. Saiba que a verdade sempre encontra um caminho, mesmo que demore, mesmo que doa, mesmo que pareça impossível. Porque no final, toda causa tem uma consequência e toda alma merece ser ouvida. Essa era a história de Carlos Alberto Moreira, o homem que foi condenado em vida e inocentado na morte. O homem que provou que a justiça verdadeira não tem prazo de validade. E agora, enquanto fecho essa pasta e guardo seus documentos, sei que ele finalmente descansa, não como réu, mas como pai, como homem, como alma redimida. Até o próximo caso. Até a próxima alma. Até a próxima colheita.